O terceiro Fórum Mundial de Direitos Humanos foi organizado na Argentina em março deste ano. E uma das representantes do Parlamento brasileiro foi a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Os parlamentares que participaram do encontro debateram temas como a urgência de justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes e o enfrentamento à extrema-direita em toda a América Latina. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa, obrigado por participar. E eu queria iniciar essa entrevista perguntando como foi o fórum, como foi o encontro. Primeiro, Marcelo, é um prazer estar aqui contigo, com toda a equipe da TV Câmara e, claro, com os telespectadores que nos acompanham. O Fórum Mundial de Direitos Humanos é um evento muito importante, que reuniu milhares de ativistas, entidades, defensores e defensoras de direitos humanos. Eu participei do encontro de parlamentares, organizado pelo Instituto de Direitos Humanos, junto com a Comissão de Direitos Humanos do Parlasul, que é o parlamento que reúne os países do Mercosul, parlamentares desses países, e eu fui representante do pessoal na legislatura passada e devo seguir na suplência acompanhando esses trabalhos, junto com a deputada Erika Hilton. Então, teve esse encontro de dia inteiro e finalizou esse Fórum Mundial, que teve várias conversas, vários encontros paralelos, vários debates relativos aos direitos humanos, mas finalizou na data que simboliza os 40 anos de luta pela redemocratização na Argentina, com uma marcha de 1 milhão de pessoas por memória, verdade e justiça, num país como a Argentina, que teve 30 mil mortos pela ditadura civil-militar e justiça de transição. Claro que o povo luta para ter mais justiça de transição ainda e com certeza deve fazê-lo, para ter mais memória viva, para ter mais medidas de reparação e para ter a garantia da responsabilização civil e criminal dos agentes de Estado que fizeram o terrorismo de Estado. Lá foram 30 mil mortos na última ditadura que... Enfim, mas teve alguma justiça de transição, como a gente vê no filme 1985, que trata muito desse tema. Por que eu termino com isso? Porque teve essa marcha que foi multitudinária e aquece o coração e mostra essa memória viva do povo argentino contra a ditadura civil-militar, mas um dos temas do encontro foi justamente a questão da memória, da verdade, da justiça, das medidas de justiça de transição nos países da América Latina, e eu, obviamente, falei do caso brasileiro, amanhã, enfim, no mês de março, 31 de março e 1º de abril é o desaniversário do golpe de uma ditadura civil-militar que matou, torturou, assassinou, reprimiu a imprensa, fechou o Congresso, não permitiu investigações dos casos graves de corrupção, uma ditadura brutal como a brasileira, e nós fomos o único país da América Latina que não fez nenhuma justiça de transição. O Brasil está condenado em 2 processos já internacionais com relação a violações de direitos, como o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, mas nós não fizemos o dever de casa, que é responsabilizar os agentes de Estado que perpetraram esses crimes, os financiadores da estrutura, enfim, civil-militar que financiou o golpe. E isso, além de ser um tema fundamental para a gente conhecer a nossa história, para ter memória, para que não mais se repita, é também um elemento central de uma luta por justiça. Tanto é que dos 2 temas que nós levamos para o encontro, que tu já te referiste, eu tenho certeza que vamos seguir debatendo, também tem uma intersecção da ausência de justiça de transição que perpetua uma série de violências contra defensores de direitos humanos, contra as populações que lutam pelos seus direitos, contra o que a gente chama a população pobre, ou o que a gente chama de criminalização da pobreza, a forma como a violência policial se expressa nas periferias do país. Então, a ausência de conhecer o passado faz com que crimes que foram cometidos lá atrás e processos políticos que já deviam ter sido derrotados pela nossa história se retroalimentem. A própria eleição do Bolsonaro, na minha opinião, é a partir disso, e as violências, os crimes contra movimentos sociais populares, na atualidade, também é parte dessa história não contada. Então, justiça de transição é fundamental
ter estado junto com o povo argentino nessa marcha multitudinária aquece o coração de ver o tamanho dessa memória no país vizinho, mas também nos enche de energia para lutar com mais força aqui no Brasil para que tenhamos memória, verdade e justiça. Um dos assuntos muito relevantes, muito destacado pela bancada brasileira que foi ao encontro é justamente o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Como é que está essa questão para os parlamentares atualmente? Olha, Marcelo, só registrar que uma das parlamentares que esteve presente também foi a vereadora Mônica Benício, né, do Rio de Janeiro, viúva da Marielle e também, né, participante ativa do encontro. E claro, todos nós nos referimos e foi acolhido nos encaminhamentos finais, né? Já faz 5 anos, né, que a nossa companheira foi executada, assassinada brutalmente e óbvio que nós seguimos essa luta por justiça, porque houve uma ampla mobilização da sociedade brasileira exigindo justiça. Graças a essa mobilização nós chegamos, né, se chegou a quem puxou o gatilho, né? E ainda hoje esses dois, né, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, não foram julgados, né, mas não se chegou em quem mandou matar, né? E essa luta a gente vai seguir com centralidade. Primeiro, lá foi aprovado por unanimidade, todos os parlamentares, e tinham de vários países da América Latina, né, como eu te citei, Uruguai, Argentina, Costa Rica, México, El Salvador, enfim, vários países, todos, né, não só se solidarizaram, mas corroboraram a luta, né, que levávamos de que saísse como uma das resoluções para combater os crimes políticos do presente. E, claro, homenagear a memória da Marielle, né? O que é importante? Primeiro, saber a verdade e saber essa vinculação criminosa, né, do escritório do crime com as milícias, né, com o crime organizado e essa estrutura paramilitar que é muito brutal no Rio de Janeiro. E também não passar como, assim, um salvo-conduto para crimes políticos. Justiça para Marielle é para evitar, e para o Anderson Gomes, que novos crimes políticos aconteçam num país marcado por violência e assassinatos de defensores de direitos humanos, ambientais, um país marcado pela violência contra a comunidade trans, um país marcado, né, pela violência contra as mulheres, contra os negros e negras, contra os lutadores e lutadoras. Então, a Marielle, a luta por justiça para Marielle e para o Anderson, simboliza a proteção dessas pessoas, né? Como é que foi a acolhida lá na Argentina? Muito, assim, unânime, forte. Vários falaram de como tinham feito os atos ou atividades em memória a Marielle em seus países, né? Que eu acho que é importante, porque teve toda, e tem uma rede de solidariedade internacional, né? Os atos por justiça para Marielle se produziram em mais de 40 países. E, claro, foi imediatamente acolhido. Nós também fizemos a luta política aqui no Brasil, né? Recém mudou o governo, felizmente nós conseguimos respirar e nos livrar, né, de um presidente criminoso, genocida, como foi o Bolsonaro. Nós sabíamos que sob o governo Bolsonaro, que tem uma relação umbilical, o Bolsonaro e seus filhos, com as milícias no Rio de Janeiro, não se avançaria na justiça para Marielle, embora a gente tenha seguido firme na luta nos últimos anos. Sabíamos que do Palácio do Planalto não sairia nada, a não ser gabinete do ódio, fake news, né, e relações promíscuas com essa estrutura aí das milícias no Rio de Janeiro. Agora, nós já pedimos uma reunião e fomos, né, junto com a Sâmia Bonfim, que é a nossa deputada federal, pediu a reunião com o ministro Flávio Dino e, enfim, tem toda uma estrutura federal que nós seguimos a luta para que agora, sim, se elucide o quanto antes, né, esse crime bárbaro, esse crime violento e esse crime contra a nossa companheira Marielle Franco e Anderson Gomes. Nosso programa tem só 10 minutos, é um programa curto. Infelizmente não deu para a gente abordar todos os temas que eu gostaria a respeito do fórum. Às vezes a gente pode fazer isso numa segunda oportunidade. Muito obrigado por ter vindo, deputado, pela sua participação.
Obrigada, Marcelo. Um prazer ter estado aqui contigo. Só, se eu puder concluir, dizer que também da ausência da justiça de transição nasce se procria esses novos fenômenos da extrema-direita no Brasil e no mundo, né? Aqueles que, infelizmente, cometeram todos esses crimes no nosso país e não foram responsabilizados, seguem por aí. Então, memória, verdade e justiça também é uma forma de lutar para não ter anistia para os crimes da ditadura civil-militar e para os crimes do governo delinquente do Bolsonaro. Muito obrigado. E para saber mais sobre as decisões que afetam a sua vida, acompanhe as redes sociais da Câmara dos Deputados: Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Facebook. Obrigado pela audiência e até a próxima.